deve ter ouvido falar diversas vezes sobre as plantas alimentícias não convencionais. As punks são aquelas plantinhas que nascem de maneira espontânea no jardim de casa, em um vasinho. Algumas chegam a ser até exóticas. Com poder nutricional riquíssimo, rende ótimas receitas e faz um bem danado para a saúde. E para entender um pouquinho mais sobre essas plantas, nada melhor do que visitar um espaço que está repleto de espécies. Ora pronobis, taioba, vinagreira, peixinho da horta, jambu e capuchinha são algumas das espécies encontradas aqui. Com cores fortes e vibrantes, a capuchinha também é uma ótima opção para paisagismo e ornamentação. Para entender um pouco mais sobre as propriedades dessas plantas, vamos conversar com a especialista em punk, Beatriz Carvalho. Beatriz, como começou seu amor por essas plantinhas, esses matinhos? Eu posso falar matinho? Pode falar matinho, eu gosto assim. Mato no prato. Mato no prato, exatamente. Gisele, minha história, ela começa aqui mesmo em São José, no colégio onde eu estudava, onde eu era muito estimulada na parte da educação ambiental, de olhar para a natureza, para o cultivo dos alimentos. E com isso eu fui estudar geografia e meio ambiente. Eu lidava com essa coisa das hortas escolares, nos meus projetos, nos meus projetos de pesquisa. E aí um belo dia eu descubro que aquelas plantas que a gente teimava em arrancar, em combater, preocupados de serem invasoras, de serem pragas, eram na verdade plantas comestíveis, punk, as plantas alimentícias não convencionais, que tem esse nome mais prático, punk, e que ali tinha um grande tesouro. E aí, desde então, eu passei a ensinar sobre isso, sobre essas plantas negligenciadas, que a gente acaba subjulgando, Deixando de lado. Deixando de lado. E o melhor é deixar no prato. Exatamente. Tá certo. E Beatriz, assim, não dá para sair consumindo também qualquer planta que a gente encontra pelo caminho, ou mesmo se eu tenho conhecimento que é uma planta alimentícia não convencional, qual que é o cuidado que eu devo ter para consumir esse tipo de planta? Gisele, o cuidado vai muito próximo daquele que a gente tem que ter com as hortaliças, com os vegetais convencionais. Só que a diferença o vegetal convencional a gente geralmente compra, E aí a gente leva para nossa casa, faz uma boa higienização, água corrente, depois um molho, no hipoclorito. No caso das punk, o cuidado especial é que muitas pessoas começam a identificar elas pelas ruas. E aí nesse caso a gente tem que ter uma atenção sobre o lugar onde elas estão. O solo, De repente passou um cachorrinho ali, exatamente. Tem que tomar esse cuidado. O espaço público, Entendi. Principalmente, Então os quintais, e dá para cultivar os jardins, em casa, tudo bem. Dá, os quintais são perfeitos, são os espaços originais dessas plantas. Então, quem está assistindo a gente tem uma horta aí, já separa um espacinho para punk. Isso. Beatriz, e quais são as espécies mais comuns, as mais conhecidas? As mais conhecidas hoje em dia são o peixinho, o lambari da horta, por conta da possibilidade de fazer petisco com ele. Ele é uma espécie bem interessante, mas a gente tem algumas bem vulgares, bem populares, essas bem de calçada, que é a Talinum, a Major Gomes ou Maria Gorda, uma planta excelente, nutritiva, que nasce em tudo que é canto. E aí a gente tem as vedetes, Dente de leão, dá para... O dente de leão, que a gente conhece como medicinal, mas na verdade poderia ser consumido como um almeirão, mesma coisa. E aí a gente tem também a capuchinha, que tem a finalidade ornamental, ela é uma das mais famosas pelas flores, Sim, pelo uso na alta gastronomia. E eu não posso deixar de mencionar a Ora pronobis, que é assim a rainha eu amo. É muito falada porque primeiro ela é uma planta gostosa de se comer, porque ela é crocante e tem uma cremosidade. Sim. E é muito proteica, Taioba. Então é interessante. A taioba é lá do Tradição. Ai, que delícia. A taioba vem dos nossos antepassados. Ai, meu Deus, já tá dando fome essa entrevista. Sim. A gente estava conversando aqui nos bastidores e aquela cerca ali atrás, gente, não é uma cerca somente, não. O que é aquilo ali? É muita planta, Você pensa quanta comida é possível fazer com uma cerca viva, com uma planta que ela é cultivada verticalmente, não ocupa espaço, não atrapalha ninguém. O que eu posso fazer com aquela planta especificamente? Aquela é o malvavisco, Malvaviscus arboreus, o nome dela. Ela é integralmente comestível, então eu posso
como a gente, quando criança, chupava o melzinho, né? Aquela da a flor gente tem vermelhinha, né? Ai, que delícia. Chupa o melzinho assim do fundinho dela, então esse melzinho, essa mucilagem já mostra um potencial dela, que é a inclusão das pétalas na geleia. Ela é ótima para dar ponto em geleia. Geleia de amora, de acerola, ela dá uma boa consistência e acelera o processo de fazer. Dispensa que a gente põe a pectina artificial, é ótima. E as folhas podem ser usadas como as folhas da parreira, né? Folha de uva, no charutinho, salada, refogados. Crua posso? Crua pode, as folhas mais jovens, mais tenras, molinhas. Aí, conforme ela vai ficando maior e mais madura, ela vai ficando mais fibrosa. Aí é interessante refogar. Cerca de quantas espécies de plantas alimentícias não convencionais a gente tem aí nessa nossa natureza? Essa é uma pergunta para mim que pega, porque são muitas. Olha só as borboletas. São muitas mesmo. A gente tem no Brasil atualmente já catalogadas, já mapeadas mais de 20 mil espécies, mas a gente sabe que esse número é muito maior, 5 vezes maior, assim, só aqui no nosso país. No mundo, a gente tem um aproveitamento muito pequeno, assim, a estimativa é de 0,006%. Então, assim, do que a gente come em proporção do que a gente tem à disposição. Tem que começar a explorar aí, gente, as punk. Nesse espaço que a gente está, tem várias espécies. Dá pra gente preparar um prato rápido aqui, mostrar que, além de muito nutritivas, são saborosas e rende ótimas receitas? Muitos, entre saladas, sobremesas, né, doces simples, os patês, né, as pastinhas, que são os antepassos que a gente usa tanto em casa, manteiga, requeijão, na hora de variar, eles são excelentes. Eu preciso confessar que a minha preferida é o Ora Pro Nobis. Ela é deliciosa. Vamos fazer um patê com ele? Vamos fazer um patê com ele hoje. Então, bora lá para a parte mais gostosa da entrevista, que é degustar, né, gente? Vamos lá! E já que o assunto é gastronomia, nós vamos preparar um patê de Ora Pro Nobis. Eu sou suspeita, amo essa planta. Dá até para consumir assim, in natura, fazer salada, refogar. Essa receita a gente confere daqui a pouquinho. No bloco anterior, você conferiu uma reportagem sobre as plantas alimentícias não convencionais e eu fiquei te devendo uma receitinha com uma punk bem saborosa. Anota aí! Para preparar o patê de Ora Pro Nobis, você vai precisar de 300 gramas de ricota fresca, um punhado de folhas de Ora Pro Nobis, 2 colheres de azeitonas sem caroço, um dente de alho, azeite de oliva e sal a gosto. Beatriz, então você já colheu, lavou, deixou de molho a estrela da horta aqui, né, do espaço. Então, aqui a gente tem a ricota fresca, a azeitona, o alho, a estrela, né, do prato, é lógico, azeite e sal. Sim, essa é uma receita simples de patê com as folhas jovenzinhas da Ora Pro Nobis que podem ser comidas cruas. Beleza, então vamos lá. Vamos pro prato, de fato. Então a gente começa aqui com a ricota, né? Ok, vou te ajudar. Nesses dias de calor, uma pastinha dessa no fim assim, da tarde, é tudo que a gente precisa. Olha só, linda, né? Deve estar muito saborosa. Ai, meu Deus. Gente, agora eu vou ficar um pouquinho longe da Bia, porque, né, seguindo os padrões aqui, as normas de prevenção da Covid. E é a hora, hein? Espero que você goste. Bia. Tá boa, tá salgadinha, Gisele? Maravilhosa. Muito boa mesmo. E a gente vai lá pro estúdio da TV Câmara, porque nós vamos conversar com uma especialista que tem outras dicas bem legais. Vamos pra lá? Até mais. Gente,
Tava muito boa mesmo. E para a gente entender um pouquinho mais sobre as plantas alimentícias não convencionais, nós vamos conversar com a Elizabeth Bismarck, que é nutricionista. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem, tudo Muito jóia. obrigada, aceitou o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Maravilha. Bom, qual a importância de propagar para a população em geral o gosto, né, e os ensinamentos sobre as plantas alimentícias não convencionais? Isso, como você já mostrou, né, são plantas riquíssimas, muitas vezes têm mais nutrientes do que aquelas que a gente costuma comprar no mercado. E a ideia é a gente poder dar o acesso, porque muitas vezes, ainda mais nesse período de pandemia, a gente viu quantas pessoas passaram por tanto pela dificuldade de restrição, né, de locomoção e até mesmo as dificuldades financeiras que surgiram. Então são plantas que estão à disposição, muitas vezes no nosso quintal, e a gente não sabe que pode se alimentar com elas. Então a primeira ideia é divulgar, dar o acesso à população de uma alimentação saudável e também resgatar aquela cultura, a tradição que os nossos avós, né, os antigos usavam e consumiam e foi se perdendo com a urbanização, com essa vida moderna. Sim, taioba, né? Nossa, eu lembro criança, meu Deus, que delícia. Serralha. Serralha, claro. A taioba dá até para tomar água na folha da taioba, porque ela é, né, a gente coloca água assim, faz um copinho, que delícia. Sim. E nós sabemos que existem algumas hortas comunitárias urbanas aqui em São José, são várias, mas não dá para sair plantando punk ou qualquer outro tipo, né, de hortaliça em um terreno público ou em qualquer lugar. Sim. Quais os cuidados e como que a gente pode orientar a população nesse sentido? Hoje nós temos várias hortas comunitárias, tanto em unidades de saúde, também unidade de saúde mental, e a população pode entrar em contato e procurar o UBS mais próximo. Se não tiver nessa unidade, a do lado, né, a vizinha com certeza deve ter. E assim, o mais importante, quando é um espaço público, nem sempre a gente vai ter água potável, a gente não vai ter esse controle dos animais que frequentam a horta, então é o momento certo da colheita, então por isso a ideia é da gente poder fazer de uma forma organizada, né, que a população participe, mas que respeite o tempo da natureza, com relação a, né, à época de crescimento também. Então a população pode procurar, se for um espaço público, talvez entrar em contato com o 56, né, da prefeitura e verificar se naquele local é possível, é permitido também. São quantas UBSs que contam com as hortas comunitárias? Nós temos aproximadamente 25 estabelecimentos, porque a gente conta também com algumas unidades de educação infantil, tem as unidades de saúde, as UBSs, e também as unidades de saúde mental, de reabilitação, então algumas, o CRMI, algumas de atenção secundária também. Muito bom. E agora, quando, falando assim, a gente já tem a horta comunitária nos espaços públicos ou nas UBSs, enfim, igual você explicou, mas eu quero ter uma horta de punk na minha casa, eu quero plantar essas plantinhas no meu quintal, ou se elas nascerem de repente de maneira voluntárias, né, que elas nascem em qualquer lugar, em vários lugares, qualquer lugar não, vários lugares. Aí, quais os cuidados que eu devo ter para ter uma horta com um cantinho de punk em casa? Isso. Em casa é excelente o espaço, então assim, geralmente elas brotam espontaneamente, mas elas podem ser cultivadas em vasos, em floreiras, hortas verticais, isso, né, a gente pode fazer também verticalmente, no chão, então assim, são plantinhas rústicas, elas crescem muito bem, então são fáceis de cuidar, até pela nossa correria. Precisa ficar adubando igual as outras plantas? A gente vai ter sempre um solo, né, assim, com matéria viva, que seja rica, né, em nutrientes, mas sem utilizar nenhum tipo de aditivo, né, então elas vão crescer, elas não precisam de adubo, nada? De agrotóxico, nada disso, né, elas crescem muito bem e dão menos trabalho, sabe, pra gente Ficam poder muito cuidar. mais saudáveis. Mais saudáveis, também, né? nutritivas e estão à disposição. Então a gente também evita o desperdício, porque você colhe só aquilo que precisa, né, eu vou usar para aquela preparação, então eu não vou comprar um maço gigante que depois talvez eu não use naquele momento, ele pode ser perdido. Maravilha, Elizabeth. Então é muito fácil, né? Sim. Cultivar Isso. as punk. Uma coisa importante é a gente sempre pesquisar pelo nome científico. Então, se você recebeu essa muda de um local que já consome, já conhece, ok, né? Agora, se você encontrar na rua, ficar na dúvida, sempre pesquisar pelo nome científico da planta, né? Para a gente consumir com segurança. Ótimo. E só explicando aqui para o telespectador, né? A gente fala assim, as punk. Ai, que estranho, né? Soa até, fica ruim. Mas é porque é a planta alimentícia não convencional. Se a gente trazer para o plural e colocar um S aqui, vai ficar punks, e aí do que é esse S? Esse S não existe. Mas
punk ou plantas alimentícias não convencionais, de qualquer jeito, gente, é uma delícia, é nutritiva e daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas aí, com esse papo gostoso sobre essas plantinhas que faz um bem danado para a saúde. Então, vamos para o intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta e plantas alimentícias não convencionais é o tema do programa de hoje. Essas plantas que são saborosas, nutritivas. Agora, Elizabeth, na hora do preparo, eu preciso tomar um cuidado especial? Por exemplo, tem aquele o jambu, que é uma plantinha, uma punk, que ela adormece a língua. Sim, sim. E aí, em excesso, eu imagino que pode provocar um dano aí, né? Sim. Fazer um mal danado. A gente sempre vai pensar, como todo tempero, né, como todo ingrediente, importante ter harmonia na preparação e também alguns cuidados. Então, o jambu, ele tem esse poder anestésico que aumenta a salivação, ele é bem utilizado na indústria farmacêutica por conta do espilantol, mas em exagero, algumas pessoas mais sensíveis podem ter dificuldade depois, por conta, né, da sensação de amortecimento, né, na língua também. Uma curiosidade, a gente fala de punk, né, são não convencionais, mas em algumas regiões elas são tradicionais, por exemplo, o jambu, né? Então ele é muito comum na região do norte, a azedinha, que é uma outra plantinha maravilhosa, muito saborosa, na região, na França, na Espanha, ela é comum, é uma hortaliça que se vende em feiras e que para nós aqui não é tão tradicional, né, é não convencional, mas existem plantinhas como a azedinha, a taioba, a capuchinha, essa não tem perigo de consumir, ela não tem restrição. E além de tudo, ela deixa o prato muito mais bonito, né? Ela tem sido bastante utilizada como decoração do prato, são, né? A parte jardins comestíveis, né? Que a gente dá para comer a folha e as folhas. Isso, exatamente. A flor e as folhas. As folhas e até mesmo a sementinha da capuchinha também, né? Agora, a folha dela é azedinha, uma delícia. Sim, bastante vitamina C, é riquíssima. Então é interessante, né, para o consumo. Agora, tem algumas que a gente precisa ter cuidado para consumir. Então, assim, a taioba, a azedinha também, algumas têm excesso de ácido oxálico, que é um fator antinutricional. Então, por isso que a gente orienta para que se consuma na forma cozida, refogada e não crua. Então, a gente jamais vai ver alguém fazendo suco verde de taioba, né? Isso não é recomendado. Porque... Diferente da couve, por exemplo, que exatamente, pode ser consumida crua ou refogada. Isso. Esse ácido oxálico, ele pode interferir na absorção do cálcio e do ferro e também para quem tem predisposição pode aumentar o risco de formação de cálculo renal. Então, por isso esse cuidado, né? Mas a gente, geralmente, quem trabalha com punk, orienta, né, a forma de consumo, quais partes são comestíveis, porque nem todas algumas você consome só a folha, só a flor, né? Então depende também. Então, por isso que é importante a gente divulgar e informar a população. E como o assunto é informação, a gente tem um livro aqui que são receitas todas preparadas com as punk. Né? Eu estava olhando aqui, tem bolo, nosso Deus, pão, salada, enfim. Agora, como que a população tem acesso a esse livro? Isso. Esse material, ele é fruto de um trabalho que a gente faz em companhia, é uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, que é a roda de conversa sobre punk. Então, todo mês a gente se reúne, fala sobre uma plantinha, como cultivar, qual parte é comestível, o valor nutricional, os benefícios, os compostos antioxidantes que ela possui e também a gente fornece a muda para dar o acesso, né? E esse materialzinho foi a coletânea de vários encontros que a gente fez, então as receitinhas que a população degustou são receitas de fácil preparo e ele está disponível no site da Prefeitura. Impresso eu consigo nas UBSs? Nas UBSs também, impresso é possível conseguir nas unidades de saúde e também nas rodas de conversa. Legal. E gratuito, né? Gratuito, sim. Que é mais bacana. Bom, então nós já falamos do excesso. E agora, essas rodas de conversa que vocês realizam com a população em geral para orientar sobre as punk, né? Receitas, enfim, cuidados. Como que as pessoas fazem? Qual que é o caminho para poder participar? Também são todas gratuitas, né? Sim. Não tem custo. E qual o caminho? Como que eu faço para participar? É aberto para a população, né? Então a gente tem a participação tanto dos funcionários que cuidam das hortas comunitárias e a intenção é a gente poder plantar as punk dentro das hortas, no nosso espaço coletivo. Acontece uma vez por mês no Parque da Cidade, na Casa do Café, 9 horas da manhã de sexta-feira. Sempre a gente divulga com antecedência nas redes sociais oficiais da Prefeitura e geralmente, se não é na primeira sexta do mês, é na segunda, é no começo do mês que isso acontece.
Então, no site da prefeitura, a população vai se informar da data certinha para poder participar conosco. Perfeito. E assim, nós percebemos também que, na verdade, elas nunca foram comercializadas de fato. Mas em uma feira, às vezes a gente frequenta uma feira de produtos orgânicos e nessa feira a gente não consegue ter acesso a uma pã que de repente eu não quero comprar, eu não quero cultivar em casa, mas eu quero comprar primeiro para sentir, saber como que é o preparo, o sabor. Por que você acha que elas sumiram do mercado? Hoje a gente tem visto um movimento grande, né, de retorno a essa agricultura familiar. Então, algumas feiras orgânicas aqui do município existem agricultores que já vendem, né, isso, né, isso já está começando, né, a ficar mais disponível. São plantinhas que elas têm, como elas crescem muito bem, muito fácil, elas não exigem muitos cuidados, muitos aditivos no dia a dia, sabe? Então, talvez não seja tão interessante do ponto de vista comercial quando a gente pensa em toda a cadeia de produção, né? Eu vendo a semente, eu vendo aquilo que protege, né? Então, talvez ela não entre muito nesse contexto. O valor dela é outro, o valor dela é nutritivo. Nutricional, exatamente. Nutricional. E muitas vezes é mais rica do que muitas tradicionais que a gente compra no dia a dia. Maravilha. Bom, no programa de hoje nós descobrimos que existe uma enorme quantidade de plantas comestíveis que não estão nas bancas das feiras, mas pode estar aí na sua casa, no quintal, no jardim, na praça, enfim, em uma horta comunitária. E agora que você já aprendeu, que tal começar pelas mais comuns? De repente faz uma receita com peixinho, taioba e incluir na sua alimentação sabores diferentes com um grande valor nutricional. Obrigada, Elizabeth, pela sua participação. Obrigada. Uma conversa muito gostosa, né? Sobre plantas ainda, que a gente ama. Gostosa, saborosa, saudável, tudo de bom. Né? Ótimo, é isso aí. Então, qualidade de vida, saúde e bem-estar. Esse é o foco do De Bem com Você. Até o próximo programa.